Olá, meu nome é Vitória Coano e se você está aqui, provavelmente é porque ou você assistiu a parte 1 desse vídeo ou porque você, assim como eu, também é uma pessoa curiosa e tem algumas perguntas a respeito do futebol e de como as coisas acontecem. Como você pode ver pelo título, a gente vai falar um pouco sobre pressão e desempenho por resultado nesse próximo vídeo. Então ainda continua um bate-papo muito legal entre o Rafael, o Benhur e o André, falando um pouco mais sobre o futebol e sobre as vivências e experiências deles. Bom vídeo! Eu tenho uma curiosidade, como que vocês trabalham e como que é feito, e se é feito, em casos em que o resultado não depende mais de vocês, porque a gente está na fase de grupos, e aí tem a questão das vitórias, e aí tem a questão de saldo de gols também. Pelo que eu tô aqui, né? Acho que é assim que funciona. Como que vocês trabalham essa questão quando o resultado não depende mais de vocês? Como que isso é feito, gerenciado? Ou também em situações em que jogos acontecem simultaneamente e que esses jogos acontecendo simultaneamente, o resultado vai depender do jogo. Então, você tá lá jogando, aí a torcida tá comemorando o gol de outro time, porque se o outro time fizer gol, você também passa. Então, como que isso vai. Como que isso vai atravessando vocês durante a competição? Até pensando também na questão da Copa do Mundo, em como isso vai se desenrolando aí na Quando classificação. esse aí a gente não consegue controlar. Eu acho que o nosso papel é nós prepararmos sempre a nossa equipe para vencer, né? E sempre fazer com que, um exemplo, se eu dependo de uma vitória de um adversário, mas não adianta o adversário ganhar e eu não fazer a minha parte, entendeu? Então eu acho que o clube sempre, o atleta, sempre tem que entender que ele precisa fazer primeiro a sua parte. E depois a gente vai, logicamente, torcer para o adversário que a coisa aconteça de outro lado. Mas, assim, o dia a dia nosso, o atleta também, ele é preparado para estar sempre vencendo, a gente sempre prepara o atleta para todo tipo de situação. Se precisa fazer um, dois, três gols no jogo, né? Às vezes não basta tu ganhar de 1-0, tu não pode tomar gols. Então, é uma estratégia diferente que se usa, mas a princípio, assim, eu vejo que de uma forma tranquila, assim, sabe, de trabalhar, porque tem coisas no futebol que tu não controla, que é o resultado dos outros jogos. Eu não tenho como controlar. Eu posso controlar a minha equipe, eu posso controlar os meus atletas. Então a gente procura trabalhar sempre que eles possam fazer o seu melhor e sempre estar vencendo de uma forma que a gente possa. Se tem que fazer 2 gols, a gente vai fazer uma estratégia que possa buscar esses 2 gols e não tomar gols. E aí depois esperar, né, o resultado. Mas eu posso falar isso porque eu passei, vamos lá, nos últimos 2 anos meu aqui no Grêmio Novo Horizontino, nós temos passado muito por isso, de a gente ter batido na trave já 3 vezes e ficado fora da Série A por causa de um ponto ou de uma vitória. Então isso a gente sofreu bastante, principalmente o psicológico, né? Chegou uma época que eu acho que foi 2024, nós tinha 3 jogos, faltava 3 jogos para acabar a Série B do Brasileiro e nós precisávamos ganhar um jogo só desses 3. E nós tínhamos 2 jogos em casa e um fora. Então, assim, tu falando isso assim, parece tão fácil. Olha só, e desses 2 jogos em casa, um desses times já estava rebaixado, entendeu? Para a Série C. Então, assim, teoricamente eu falando para vocês hoje, tranquilo, vocês vão ganhar e a gente acabou empatando um jogo em casa, perdendo o outro, e o outro foi fora, a gente também perdeu. Então, a gente de 3 jogos fez um ponto e não conseguimos subir. Ficamos em quinto, subia 4, ficamos em quinto. No ano seguinte, a mesma coisa, por causa de um ponto, a gente também não subiu. Imagina o psicológico desses atletas, de toda a comissão, de todo mundo, do clube, enfim. E nós estamos hoje no terceiro ano nesta mesma tentativa de subir o time para a Série A, mas com esse peso de 2 anos a gente carregar isso. E
e assim, até abrir para vocês assim, né? Nos últimos 2 anos a gente sempre perdeu, o Rafa sabe, a gente perdeu pro Goiás, jogos que o Goiás que tirava nós. Então, assim, as nossas chances de subir sempre caíram nos jogos contra o Goiás. E os 2 jogos foi lá em Goiânia. E nós jogamos essa semana contra o Goiás, lá em Goiânia. Então, assim, eu que vivi isso dentro do vestiário que eu estava sentado e E observando. venceram, hein, bem? Oi? E é uma ótima vitória, diga-se de Então, isso que eu passagem. ia te falar. E nós que permanecemos no clube, nós também, em algum momento, eu puxei um gatilho de motivá-los, quem estava dos anos anteriores, e também para dar um gatilho para quem não, quem estava chegando no clube, que naquele vestiário nós tivemos 2 momentos muito tristes do clube. Então, eu não queria voltar para aquele vestiário nesse jogo que teve na quarta-feira, com uma derrota em cima de um clube que sempre. O Goiás não tinha nada que ver, mas assim, sempre foi um clube que a gente perdia lá e a gente ficava fora da competição. Não podia. Então nós acabamos tendo uma grande vitória de 4-0. Assim, foi muito. Foi um jogo diferente, mas teve essa pimentinha, que a gente alguns atletas passaram dificuldade naquele vestiário e depois a gente conseguiu, depois de 2 anos, a gente trazer um vestiário feliz, um vestiário alegre e a gente poder assim dar uma volta por cima. De uma forma, lógico que a gente não ganhou nada, mas serviu para alguma coisa, serviu para um gatilho de motivação, um gatilho de motivar os atletas. Então eu falo assim, é difícil. A gente conversou várias coisas assim e eu vejo que a parte mental do atleta hoje, eles não estão preparados, eles não estão preparados muitas vezes, e nós também não. Nós também, nós precisamos, às vezes, muitas vezes eu vejo todo mundo falar assim, ó, o psicólogo, tal, nos atletas, tal, tal. Mas quem que é o meu psicólogo? Quem que é o psicólogo do técnico? Quem que é? Por que que só os atletas têm que ter? A minha tomada de decisão, eu me coloco como um técnico, a minha tomada de decisão, cara, eu preciso estar bem para me poder gerir todo esse povo todo que está aqui. E às vezes, muitas vezes as pessoas só falam dos atletas, os atletas, mas assim, eu tenho que me virar sozinho. O técnico tem que se virar e ninguém às vezes fala, pô, é mesmo, ele tomou uma decisão. Que a gente às vezes erra numa decisão, numa escolha, numa estratégia, e tá tudo bem, faz parte. Mas assim, eu vejo que precisa muita coisa no futebol, mas eu acho, aí é a minha opinião, tá? Eu acho que isso tudo para melhorar, ela tem que ser lá na essência, lá na base. Porque os atletas às vezes chegam no profissional muito novos e não estão preparados, principalmente mentalmente, para suportar toda a pressão que nós hoje, com uma idade mais experiente, a gente sempre sofreu isso no início, no acerto, no erro, no acerto, no erro, vai, na raça, e vai. E ninguém, tipo, parou para olhar assim, pô, cara, vamos dar uma assistência para esses técnicos, para essas pessoas que sofrem uma pressão absurdas porque perde 2, 3 jogos, eu vou embora para casa e ninguém quer saber. Troca o treinador e acabou. Os jogadores estão lá, tem que contrato. Mas ninguém nunca pensou no técnico nem tudo isso. Só que eu acho que assim, eu falo por experiência minha, porque eu fui um atleta profissional, então eu vivenciei tudo isso que esses meninos e alguns atletas vivenciam. Só que eu nunca tive isso antes também. Só que eu entendo que hoje é necessário e a gente precisa evoluir. Mas eu vejo também que a base, ela tem chegado com os atletas no profissional de uma forma, eu não sei, eu não consigo mensurar isso porque eu não vivo na base, mas eu acho que a gente precisa mudar o nosso ensinamento na base para eles chegarem mais preparados no profissional. Esse é o meu pensamento e entendimento, porque a parte técnica, a parte física, isso tudo tem evoluído, mas essa parte mental, essa parte de comportamental dos atletas, elas não são o mesmo do que tínhamos antes. Então eu vejo nessa forma. Para chegar no profissional é que nem a gente vai educar o nosso filho, vai educar qualquer coisa. Se tu sempre fizer uma repetição de umas coisas boas, do que tu quer que vamos lá, qualquer coisa, qualquer pessoa, animal, que tu fizer uma repetição e ele for fazendo, ele vai melhorando, ele vai evoluindo
de uma forma. Agora, hoje o mundo tá assim, ó, cada um faz o que quer e tá tudo certo, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que, no futebol, a gente sofre muito. Eu sou muito crítico nisso, porque eu, profissional, para mim, eu pego os atletas muito que vêm da base e eles não sabem fundamento técnico que para mim era para ter aprendido lá na base. Então, para mim, isso é assim uma coisa que eu falo com propriedade porque eu já tenho bastante tempo. Eu fui atleta e eu sei o que que é tu ter um atleta de alto nível, que tem a parte técnica, física, a gente sabe, o Rafa vai falar e pode falar isso para nós. Tem atletas que é bom tecnicamente, mas não gosta de treinar. Ok, Rafa? Tem atletas que são cavalo de raça, mas tecnicamente não tem qualidade. Então nós temos isso aí já é um nível. Isso aí no olho, a gente vê os atletas no olho. Pô, tem jogador que a gente fala cavalo de raça, porque fisicamente são muito bons, muito bons. Mas tecnicamente às vezes deixa a desejar. E outros atletas que a gente vê, craques, gênios, gênios, mas não tem força, não querem gastar o tempo deles sendo enfim, né? A gente não vai entrar nesse lado, mas assim, isso precisa se equilibrar. Para ter um jogador de alto nível, a gente precisa equilibrar pela exigência que hoje o futebol e todo esporte tem dos atletas, a gente precisa elevar todo o nível, todo. Psicólogo, físico, técnico, mental, disciplinar, tudo. Precisa estar afiado. Se não tiver, a gente não tem um atleta, né, Rafa? Posso antecipar você, Rafa? Porque eu vejo que talvez a observação seja mais importante para o psicólogo dentro de uma equipe do que para os demais, mas todos precisam observar e acompanhar de forma muito atenta. E claro que, como somos amigos, a gente sempre acompanha um pouco, né, os amigos em outras equipes, então a gente acaba por ter essas informações. Mas, assim, dentro do que o Benhur disse, digamos que em algum momento eu vá trabalhar com o Grêmio Novo Horizontino como psicólogo. Eu tenho que ter essa informação dos últimos 2, 3 anos. Né? Eu preciso entender essa história para que eu pense alguma atuação com o atleta, junto com a comissão técnica. Então, olha só como que é importante você estar muito presente nesse contexto do futebol, da modalidade que você atua, né? Eu vou dar um outro exemplo, né? É engraçado que quando a gente busca ali memória, e isso acontece muito com atleta e muito com treinadores, com fisiologistas, com todas as funções, a marca da derrota ou da não classificação, ela dói mais, ela marca mais, ela ensina mais. Por um outro lado, como o bem disse, a gente não controla resultado, né? Nem de um jogo, nem de nada. Às vezes você faz uma grande jogada, o atleta, ele finaliza muito bem, bate na trave e sai. No outro jogo, bate na trave e entra. A gente não consegue controlar o resultado, como ele bem disse. Mas, de alguma forma, pensar em desempenho é algo que traz algum alento, né? Estar sempre entre as equipes que disputa é um olhar importante, um contraponto importante. O Benhor traz um exemplo de duas temporadas que bateram na trave, mas eles estavam ainda nessa disputa. Muitas outras equipes disputaram o rebaixamento. Então é importante estar sempre em evidência, estar sempre disputando ali títulos, vitórias e tal. Então esse contraponto é importante. Nós disputamos recentemente a primeira divisão do Campeonato Paulista, né? O meu clube também não classifica por uma goleada do Santos. Não foi pelo nosso desempenho. A gente sai de um empate muito bom contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. Então, claro que existem essas situações, né, de classificação, não classificação, vitória, não vitória, mas tem muito aquilo, como é que a gente trabalha o pós depois, né? Se a gente teve um bom desempenho, se a gente fez o que tinha que fazer e por uma comissão de resultados não deu certo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, faz parte do esporte. Numa competição onde tem 20 equipes, durante uma competição de pontos corridos e todas jogam muito bem, você vai ter a campeã, vão ter as classificadas, as do meio da tabela, e alguém vai ser rebaixado. Então, a questão de focar no desempenho, no trabalho, no processo e no resultado, eu vejo como uma das principais funções de um psicólogo, trazendo para a minha área, dentro de uma comissão técnica. Até nesse trabalho que o Benhur fala, quem cuida do atleta, mas ele se cuida muito bem com o psicólogo dele, né? Que não sou eu. Mas, então, assim, esse cuidado, essa busca, eu acho que é algo importante, tá? Desculpe, Rafa, antecipar, mas... Não, acho que só ia trazer rapidamente, assim, para fechar.
sobre nesse tema, basicamente, eu acho que é o equilíbrio, né? Pelo que foi falado pelo Benhur, pelo que foi falado pelo André, e tive a oportunidade de conviver muito tempo com o André, assim, no dia a dia do clube, e a gente aprende muito em relação à observação, né? Em relação a esse tipo de comportamento. Então, eu acho que, assim, o que a gente pode controlar, né? Em pensamento da comissão e dos atletas, é o nosso comportamento. Então, a gente não pode criar oscilações, no meu entendimento, muito grandes no nosso comportamento com a euforia da vitória e com o fracasso da derrota, né? Então, se o meu comportamento é construir da melhor forma o processo de treino, né, treinar no meu melhor, resolver as questões do dia a dia da melhor forma possível, eu acho que esse é um ponto-chave. E esse equilíbrio, na minha opinião, também serve para esse tema que o Benhur trouxe sobre a transição da base para o profissional. E quando a gente começa a fazer algumas observações, começa a entender que precisa de muita coisa ainda dentro do processo para que isso aconteça da melhor forma possível. Não só a presença de profissionais, como profissionais da psicologia do esporte, mas também como que a gente vai enxergar esses meninos no momento que eles sobem, nos diferentes status que eles estão na vida deles ali, né? Por exemplo, a gente tem um atleta que é contratado e chega no clube. O que acontece com esse atleta? De outros lugares. Ele chega, ele é apresentado, é mostrado o clube para ele. Ó, esse aqui é o Benhur, esse aqui é o André, aqui é a Vitória, a Juliana. Aqui o clube acontece dessa forma. Esses são os ambientes que tu vai frequentar, essas são as pessoas que tu pode se aconselhar. Beleza? Tudo certo. Agora, quando o atleta sobe do sub-20, ninguém faz isso com ele. Ninguém faz isso com esse atleta. Demonstra, não, o atleta ele vai entrando no processo e vai se enquadrando e vai indo, porque ele já é um atleta do clube. No nosso caso, é um atleta de outro CT, de outra cidade. O cara, raramente ele teve no CT. Ah, mas tô tendo um pensamento de um cuidado excessivo com esse atleta. Não, é só para fazer com esse atleta a mesma coisa que se faz com todos os atletas que chegam no departamento profissional. E da mesma forma tem o contrário. Tem aquele atleta que, na categoria de base, ele é sempre considerado um destaque, o melhor. E todo mundo fala para ele, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor. Esse atleta, às vezes, chega no profissional achando que ele não precisa fazer muita coisa para, de fato, ser o melhor. Sabe? Isso a gente vê muito. E quem precisa, eventualmente, não só quem, né? Mas o processo de trabalho precisa dar conta desse atleta, mas através de pilares estabelecidos de áreas do conhecimento que a gente sabe que vão dar conta disso, que é, por exemplo, a psicologia do esporte. Então, eu acho que o André falou, né? A psicologia vem depois. Ela vem depois, mas a demanda que já existe e a demanda que a gente vê lá na frente, por tudo isso que o Benhur falou, sobre mentalidade, sobre fragilidade, sobre, né, a cobrança excessiva do esporte, a exposição excessiva a todo tempo, né? Chega depois, mas já com um caminhão de areia grande para descarregar, né? Então, eu vejo que eu acho que esse equilíbrio que a gente busca tanto, e a gente olha no dia a dia e fala, precisa de um equilíbrio, mas a gente precisa que o processo dê conta de construir esse equilíbrio. E a psicologia do esporte, no meu entendimento, é peça fundamental nesse processo, né? Mas a gente precisa, eu vejo assim, sempre comento, né? O avanço do conhecimento no futebol, ele vem de todas as áreas, mas também precisa vir de quem gere, né? Então, quem gere precisa olhar para todo o processo e pensar assim, ó, eu acho que é por esse caminho.